Agora são 7h57. A Argentina está pensando em criar uma lei que criminalize os negacionistas da época da ditadura militar. Da ditadura. A gente vai falar sobre esse assunto com o Belisário dos Santos Júnior, advogado, membro da Comissão Arnes de Defesa, né? Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes. E o Belisário foi vice-presidente também, presidente da Comissão da Verdade da OAB de São Paulo. Olá, Belisário, bom dia. Bom dia, Marilu, tudo bem com vocês? Tudo certo. Bom dia, Glauco. Bom dia. E que boa notícia essa que vem da Argentina, né, Belisário? Enfim, as pessoas, né, que negam que tenha ocorrido a ditadura militar na Argentina podem ser punidos. A inspiração vem da França, né, Belisário? É exatamente isso. Aliás, o anúncio do presidente argentino foi feito na França, com a organização, traduzindo para português, Filhos da Argentina, que pediu que se aplicasse uma lei que na França já tem 30 anos. Na França, na Espanha, na Bélgica, é uma lei que pune o negacionismo, né? Quem negar a existência do Holocausto pode ser punido com essa lei. Aliás, um candidato à presidência da França foi punido e a pena atinge o bolso, porque a pena é muito alta. Enfim, o presidente Jean-Marie Le Pen foi condenado a 30 mil euros, imagina, 150 mil reais por uma entrevista desse tipo. Muito boa a notícia que vem da Argentina. Agora, o que a gente percebe que aqui no Brasil, né, o próprio presidente Jair Bolsonaro enaltece a época da ditadura militar, nega que tenha ocorrido, né, o que ocorreu. Ele seria aí um dos primeiros a serem punidos, né, caso houvesse aqui uma lei desse tipo no Brasil, não é isso, Belisário? Veja, a família do presidente da República, ele próprio, têm sido personagens de muitos atos de defesa da tortura, de defesa do ato do AI-5, de defesa de personagens e torturadores. Não é? Dizem que o livro de mesa, né, do presidente Bolsonaro é um livro de um ex-torturador, um já falecido torturador, mas que foi muito famoso, foi condenado por isso. Exato. É um absurdo. É um absurdo porque esse é um fato que já foi proclamado, inclusive pelo Estado Federal. A União já reconheceu, pagou indenizações a vítimas desses crimes bárbaros que foram, desde o desaparecimento, assassinatos extrajudiciais, tortura, enfim, uma série de atrocidades que caíram sobre o povo brasileiro, que já foram objeto da Comissão da Verdade, de reconhecimento pelo Ministério dos Direitos Humanos, na época em que havia o Ministério dos Direitos Humanos, né? É verdade. Belisário, falando em direitos humanos, vamos falar dos direitos dos indígenas, né? A gente acabou de conversar aqui com o Tiago Caraí Jecupé, da aldeia indígena aqui do Jaraguá, Guarani-Mbiá, que o pessoal ali está sofrendo bastante com esse novo empreendimento, né? Que visa, que já derrubaram mais de 500 árvores e eles estão sofrendo aí uma possível reintegração de posse, que pode acontecer a qualquer momento, isso aqui no estado de São Paulo. Falando também em Amazônia, a gente pode falar sobre essa lei, esse projeto de lei, né, que permite a mineração nas terras indígenas e também a forma, né, como o Bolsonaro fala dos indígenas. E ele diz o seguinte, numa dessas preciosidades, entre aspas, né, espero que esse sonho se concretize. O índio é um ser humano exatamente igual a nós, tem coração, tem sentimento, tem alma, tem desejo, tem necessidades e é tão brasileiro quanto nós. Enfim, em relação a esse posicionamento, né, do Bolsonaro em relação aos povos indígenas, bastante preconceituosa a visão do presidente, não é isso, Belisário? Olha, o presidente já teve contra si uma representação, eu tive a honra de ser um dos autores, uma representação ao Tribunal Penal Internacional, ao Ministério Público, à Fiscalia do Tribunal Penal Internacional, exatamente por suas palavras e ações
contra os povos indígenas. Mas o problema é que o Bolsonaro vira e mexe, ele está tentando, não é só contra os povos indígenas, é contra a Constituição brasileira. A Constituição diz que os índios devem ter reconhecidas suas crenças, suas línguas e tradições. De certa forma, há uma proteção que a Constituição dá aos índios, não só às pessoas físicas, mas aos seus costumes, às terras que eles habitam, aos rios que compõem o seu modo de viver. Então, a Constituição vai ser um forte obstáculo a esse projeto de lei. Aliás, o presidente da Câmara diz que, se chegar lá, ele arquiva. Então, essa é uma lei que não pode prosperar, porque os índios têm uma proteção que é absolutamente necessária para a manutenção das suas tradições. Eu não conheço o episódio aqui do estado de São Paulo, mas é preciso verificar que a mineração e outras formas de exploração de áreas tradicionalmente ocupadas pelos índios, eles têm esse reconhecimento do seu direito. Só a consulta a eles pode resultar em alguma flexibilização disso, e mesmo assim só após uma autorização do Congresso Nacional específica para lavra, para minério. Não é uma lei genérica, essa não é uma alforria, ela pode ser uma nova escravidão dos índios, porque, aliás, isso já está acontecendo. Aliás, esse o exemplo que o presidente dá, já está acontecendo ilegalmente, vamos fazer legalmente. Isso é um absurdo, é um despautério. Enfim, eu vou ficar aqui, vamos dizer, ofendendo essa lei, porque ela é um absurdo. Ela é, numa palavra, inconstitucional. Perfeito. E Belisário, vamos falar aqui sobre aquela declaração bastante polêmica, né, e desrespeitosa do presidente Bolsonaro em relação aos portadores do HIV. Nesse fim de semana, ele acabou fazendo aí um gesto de banana para os jornalistas, né? Não sei se você ficou sabendo, e reiterou, né, o que ele tinha falado. E ele falou: vou dar uma banana para vocês, tá ok? Porque repercutiu aí negativamente, obviamente, a fala do presidente, né? Diz que é mais despesa, né? Para quem tem AIDS é mais despesa, falando de outro assunto em relação àquela decisão da Damares, né? Para evitar o sexo na adolescência, enfim. Pois é, eu acho que eu já até te ouvi, você já falou um absurdo, não é isso, Belisário? Um absurdo, é um absurdo. É um absurdo. Veja, o Brasil tem coisa que é despesa e tem coisa que é investimento. Isso é um desrespeito com os portadores de HIV, mas é um desrespeito também com todos aqueles que formaram uma cultura de combate ao HIV. O Brasil ficou famoso e é seguido nas suas práticas contrárias ao HIV. O Brasil montou um sistema nacional de combate ao HIV e, enfim, as suas infecções secundárias. O Brasil é exemplo disso. Claro, o Bolsonaro não é exemplo para nada, mas o Brasil foi e é exemplo contra essas doenças que afetam, às vezes em epidemias, afetam os povos, né? O Brasil é exemplo. O Bolsonaro... Olha, eu me poupo, eu vi o gesto que ele faz de desrespeito, ele sempre está cometendo um desrespeito, ele faz disso uma marca pessoal, e eu me enojo toda vez que eu vejo isso. Eu estou me poupando um pouco, mas eu vi esse absurdo. O jornalista vai buscar informação, porque o jornalista, você, nós, os nossos ouvintes, todos aqueles que veem essa transmissão, sabem quanto custou de investimento, não é só de dinheiro, não, de ciência, para que a gente evitasse um surto maior. E se o Bolsonaro pensa que isto afeta, os surtos de HIV afetam apenas o povo, o povo que tem um determinado procedimento, uma escolha sexual, ele está muito enganado. Ele está muito enganado. Casais são afetados, nenês são afetados, homens de tendência heterossexual são afetados, todos somos afetados, porque essa
essa é uma infecção que nós conseguimos, de certa forma, controlar no Brasil, e eu não sei se ele, considerando isso uma mera despesa, se isso vai continuar. Enfim, ele é um negacionista de várias coisas, e na medicina é um risco, né? Você vê o que está acontecendo com os negacionistas de vacinas, não é? Que estão colaborando para a reinserção de algumas doenças. Infelizmente, nós, na última eleição, colaboramos para esse negacionismo da democracia, essa inserção no cenário político brasileiro desses espécimes que negam a democracia, negam o que aconteceu lá atrás, que nós enfrentamos, vamos dizer, a muito custo, que foi a ditadura. Mas, olha, a eleição trouxe e a eleição vai levar. Tá certo, Belisário. Então eu vou terminar com essa entrevista com esta frase bastante otimista, né? E real e possível. Um grande abraço, hein, Belisário? Um abraço para todos vocês. Até mais. Falamos aqui com o Belisário dos Santos Júnior, advogado, membro da Comissão Arnes.